o eclipse, né, que fala aí, o vídeo que fala do eclipse, que fala dia 8 de abril acontecerá coisas surreais. Prestem bastante atenção nesse vídeo aí. Você não vai acreditar na loucura que estamos vivendo agora. No dia 8 de abril de 2024, presenciaremos 3 eventos durante o eclipse solar que podem estar marcando o início de algo nunca visto antes. Primeiro, a NASA anunciou que irá lançar 3 foguetes em direção ao eclipse. Conforme a agência espacial, essa missão tem o objetivo de estudar os efeitos do eclipse na atmosfera. Porém, a parte estranha é que a missão em questão foi chamada de APEP, em homenagem à antiga entidade egípcia representada pela serpente com asas, ou o dragão, e quem na Bíblia também é conhecido como o dragão, sim, Satanás. Como essa serpente era inimiga do deus solar Ra, frequentemente ela era associada a eclipses. Mas não para por aí. No dia 8 de abril também será religado o maior acelerador de partículas do mundo, o CERN. Em um vídeo anterior, explicamos como a CERN tem relações com simbologia satânica, representada até mesmo em seu logo com o número 666. Aparentemente, eles querem investigar uma entidade capaz de produzir partículas fantasmas com a colisão dos prótons no acelerador. A CERN resolveu, por motivo nenhum, religar o acelerador no dia e no horário do eclipse. Por último, nesse dia, o governo de Israel irá preparar um sacrifício muito importante, o sacrifício da novilha vermelha. Esse país está à procura dessas novilhas há muito tempo, e 5 novilhas dessas desembarcaram no país esse mês. Mas o que isso tem a ver? Segundo a tradição judaica, a novilha vermelha mais pura deve ser sacrificada para dar o início à construção do terceiro templo de Jerusalém. Segundo as profecias, esse templo seria construído para receber o Messias, e isso só aconteceria quando iniciasse de fato o Apocalipse. Agora pense tudo o que está acontecendo nessa região do mundo e tente adivinhar em qual dia será realizado esse sacrifício? Isso mesmo, no dia e no horário do eclipse. Você acredita que isso tudo é uma coincidência? E que o mundo continua normal? Ou será que temos algo sinistro acontecendo nos próximos dias? Deixe sua opinião nos comentários e que Deus nos proteja. Tá aí, né? A gente vimos esse vídeo aí que fala sobre o eclipse do dia 8 de abril, né? Que vai acontecer muitas coisas surreais. É o início de algo que nunca tinham visto antes, né? Muitas missões serão executadas. E a gente sabe, né, que na Bíblia, né, fala sobre isso, né, que nos mostra sobre esse dia, né, que fala assim: não temos razão para acreditar que o fim do mundo começará quando acontece um eclipse da lua. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e que o fim chegará. Em que o fim chegará. São Mateus 24:36. Mesmo assim, quando observamos esses fenômenos como uma lua de sangue, podemos aproveitar para lembrar que um dia Jesus voltará de fato. Então, são um sinal, né, para que nós possamos ver que realmente o fim está se aproximando. Isso é bíblico. Lá em São Mateus, capítulo 24, versículo 36, está nos orientando. Vamos colocar aqui a lua de sangue. O que Nossa Senhora falou? Que quando a lua começar a ficar meio débil sangue, né, é sinal dos acontecimentos, das profecias se acontecerem. E isso realmente está acontecendo e é meio que um alerta pra gente. Isso, né, que ele está dizendo aí, que vai acontecer amanhã, nesse ano vai acontecer amanhã, dia 8 de abril, nesse eclipse, e no dia 2 de outubro de 2024 também esse eclipse solar do tipo anular, né, Sr. Gênio? Eu vou ler aqui uma mensagem que Jesus passou aqui, ó, 24/10/2000, a vossa fé. O caminho correto para se percorrer está quase no fim. O intruso está fazendo suas últimas tentações. Foi nos 40 dias que Jesus determinou a ele o seu tempo. Depois, voltando para os seus apóstolos, determinou: eu vos dou o poder de expulsar os demônios e das pessoas. São Lucas 10:17. Mas um dos apóstolos não puderam
Este mesmo, só Jesus foi quem expulsou, que agora volta a atacar com mais força, aonde vem dividindo quase tudo. Este já tentou até mesmo dentro da igreja e conseguiu pôr padres contra outro e bispos também contra outro, tirando o sossego que vinha mantendo a santa, bela, pecadora Igreja Católica. Hoje ela se vê em ruína pelo descontrole que tudo isto vem acontecendo, pela perda da fé. O povo que matava sua sede nesta mesma fonte, a maioria a rejeitou, indo beber em outras fontes, onde terão sede para sempre. As pessoas que se afastaram da Igreja Católica foram através de falsos pastores. Tudo por quê? Porque desprezo dos sacerdotes vem dando, que não sabem mais cuidar das ovelhas. Mas o bom pastor virá logo tomar a frente e nunca mais nos deixará. Será só ele e mais ninguém o dono de tudo. Então seus filhos poderão andar aonde quiserem, porque aqui nesta terra jamais pisará a força maligna. Este será o novo reino que não terá mais fim. E o que vem segurando dentro daquilo que está escrito, as Escrituras, pode contar que serão um povo eleito. Então façam como ele já vos disse. Cuidem-se para não caírem mas defendam-se como puderem, olhando sempre para cima, pois daqui que sairá o último sinal. Em seu nascimento foi apontado aos 3 reis magos, a estrela de Davi, que disse apontou, o mesmo poderá acontecer a qualquer momento. Uma das suas últimas palavras, ele disse a todos, vigiai, não fiqueis desprevenidos, como fizeram 5 tolas, mas fazei como as 5 prudentes. Estejais prontos, porque não sabeis qual será este dia e nem esta hora. São Mateus 25, 1, 13. Então, aqui está, veja só que explicação. Então, nós ficar sempre olhando para cima, não para as coisas de baixo. A gente está vendo como está o mundo, como é que está a situação. Só ver como é que está o governo. Olha como é que está o Vaticano. Tá as igrejas querendo dar bênção para os homossexuais. Só isso já não pode ser um... É uma coisa atrás da outra. Eu estava vendo um vídeo aqui que tem um padre aí que queria que a ministra da comunhão desse benção à comunhão. Então, assim, são coisas que a gente está vendo, né? São barbaridades que a gente está vendo, que tudo está acontecendo no meio político, né? No meio religioso, na sociedade. São coisas assim que a gente parar e pensar, a gente vê que realmente quem não acreditar que nós estamos vivendo no fim dos tempos é uma pessoa ateu, é uma pessoa que não acredita em nada. Como o Sr. Eugênio leu essa mensagem, a gente vê que Jesus ele está sempre nos orientando a gente prestar muita atenção nos sinais, olhar para o céu, né, ficar muito atento sobre os sinais, porque ele fala, né, quando acontecer os grandes sinais, é sinal da minha segunda volta. É por isso que a gente tem que estar atento, porque naquela época, né, os 3 reis magos, eles foram seguindo a estrela, né, e foi um grande sinal que Deus estava dando para eles, para que eles fossem orientados. E hoje, nesses tempos de hoje, é para nós, né, as pessoas que estão aí, os cristãos, ele também está dando sinais. Esse sinal aí do eclipse, na Bíblia fala o que sobre esses sinais? Olha para vocês verem. Lá em São Lucas, capítulo 21, versículo 25, diz: e haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 20, vai dizer: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Também lá em Amós 8:9, e sucederá que naquele dia o Senhor farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz. Também em Joel capítulo 2, versículo 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tá aí os sinais,
por todas as partes, dando para nós, chamando a conversão, né, dando sinais, orientando para que a gente afaste do pecado, né, e busca mais viver as coisas de Deus, busca mais a ler a Bíblia, a ler as mensagens e ficarmos preparados, porque os castigos vão acontecer, as profecias vão acontecer, as profecias estão escritas, né? Então, assim, a gente sempre tem que lutar para que nós possamos estar em estado de graça, perdoar o irmão, né? Agir com caridade, não ter malquerença com ninguém e buscar sempre estar no estado de graça, porque quando chegar, aproximar, Deus vai nos dar um sinal, Ele vai nos avisar. Nossa Senhora, né, ela fala dos 3 dias de trevas, ela fala que vai dar o sinal para aquelas pessoas que estiverem em estado de graça. Então é assim, ficarmos atentos sobre os sinais de Deus, porque Ele quer chamar-nos a nossa atenção para que nós possamos ficar sempre vigilantes. Por que que as mulheres lá, as virgens prudentes, elas sabiam que o noivo viria naquela hora, naquela noite, e elas não ficavam assim desprevenidas? Porque elas sabiam que elas tinham que estar com azeite na lamparina preparadas, porque a qualquer momento o noivo ia chegar. E que se elas descuidassem de um pouquinho, talvez elas poderiam perder, né? É hoje, nos tempos de hoje. Deus está nos dando sinais para nós. Se nós ficarmos aí, não prestar atenção nos sinais, né, não buscar entender, Ele vai vir e vai pegar-nos desprevenidos. A gente tem que agir como as prudentes, ficarmos sempre atentos. A oração significa que o azeite, buscar a oração, buscar em estar em estado de graça, né, Sugênio? Eu vou ler aqui agora, mostrar ali sobre o que pode acontecer com esse eclipse aí. Não podemos negar que estamos vivendo nestes tempos uma batalha espiritual muito grande. Não vemos mas sentimos as forças do mal agindo. Uma confusão muito grande, aonde o sagrado está sendo pisado, jogado fora. Pode colocar, Juno, lá. Pelos próprios eclesiásticos, por aqueles que deveriam preparar as pessoas para o céu, mas estão levando muitas para o inferno, mudando a doutrina católica até a Bíblia. Nestes contextos, muitos estão perdendo a fé na Eucaristia, nos sacramentos, e não se confessam mais. A grande maioria dos que estão na igreja indo à missa aos domingos vão por tradição e comungam sem confessar os pecados a um sacerdote e cometendo sacrilégio e mais sacrilégio, comungam a própria condenação. E ainda Deus envia um profeta que vem nos ensinando, vem nos mostrando, vem nos preparando. E a maioria prefere obedecer àqueles que transgrediram as leis de Deus, aqueles que estão manipulando, que estão na apostasia. Então, esse eclipse pode ser um grande sinal agora vai vir o julgamento de Deus. O eclipse solar de amanhã, dia 8, é um grande sinal de Deus para a humanidade, por ser o início do apagão mundial que teremos em 2024. Deus não está em silêncio, não, em relação aos pecados da humanidade, mas sim está enviando sinais, e sinais por sua misericórdia. Sinais esses que estão sendo bem visíveis, como esse de amanhã, que vai ser dia 8 de abril. Depois desses sinais virá então o castigo, o grande castigo. Os eclipses solares há muito tempo têm sido vistos como portentos místicos, sinais do céu, que ocorrem à vontade do Altíssimo. E nas profundezas desses fenômenos celestiais, os estudiosos virão reflexo das profecias que antecipam os tempos finais, pois assim como o Sol é momentaramente obscurecido pela Lua, a luz é temporariamente ofuscada pela sombra do mal dos momentos derradeiros da história da humanidade. Eles são vistos como sinais do julgamento divino, aonde as trevas da descrença serão dissipadas pela luz da verdade.
Deus vai intervir no mundo. Sim, vai intervir, porque o mundo é dele. O inimigo está aqui, ele está só esperando, acordando o povo. Por isso que ele mandou esse profeta, para acordar o povo, porque o povo marido está dormindo. Então, vendo quantas graças que nós estamos desperdiçando aqueles que desprezam essa obra, a palavra viva de Deus. Principalmente contra os maus pastores, dos padres e bispos, até mesmo do próprio Papa. Esse Papa que está desafiando a Deus, que não estão avisando as pessoas. Agora querem fazer ecumenismo, juntar todas as crenças, e que esse Papa, que ainda falou que Jesus foi um fracasso na cruz, que negou lá que Jesus fez o milagre dos 5 pães de peixe para 5.000 pessoas, que não houve milagre. Mas trouxe Martim Lutero para a igreja lá do Vaticano. Pachamama. Apesar da distribuição dos desafios enfrentados, a luz de Deus ainda brilha sobre nós, orientando-nos através das trevas a direção dos tempos difíceis que as vizinham sobre a humanidade. Essa humanidade descrente, doente espiritualmente, mas que não quer saber de cura, ou seja, da conversão. O mundo está vivendo conflitos em Israel. O mundo está pasmo com os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, que se arrastam por anos e pode se alastrar pela Europa, o mundo ardente. Por isso, Deus está nos enviando sinais através desses eclipses solar. Na Bíblia existem algumas passagens, como o Rony já leu ali em Amós, que fala em Amós, capítulo 8, diz Amós, que naquele dia declarado soberano o Senhor, farei o sol se pôr ao meio-dia, escurecerei a terra em plena luz do dia. Esse pode ser desse eclipse agora, de amanhã que vai sair. Então nós temos que se acordar. Quem está dormindo, acorde. Era para ter muito mais divulgadores aqui na obra Palavra de Deus. Veja só, como é que Deus já sabia, Deus mandou fazer só 3.000 livros desse grande. Eu achava que era, mas pouca gente procura. Ainda muitos livros desses eu mando, eu dou de brinde quem não pode pagar, facilito quem não pode pagar em 5 vezes.